Graça e paz a todos aqueles que estão ao alcance da minha voz nesse momento. Que você tenha uma ótima semana, que o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração já neste dia. Eu queria separar esse momento para que a gente pudesse estar falando sobre o devocional, sobre aquele momento secreto, aquele momento onde a gente vai estar parando tudo, se desconectando para ouvir a voz de Deus, porque sabemos que muitas lutas a gente enfrenta, muitas situações a gente passa e nada melhor do que estar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus, buscar nele o direcionamento para a nossa vida. Precisamos, nós cristãos, nesses últimos dias, entender a importância de um tempo de consagração, de um tempo de busca, de um tempo de oração. E eu separei alguns textos para que a gente possa dividir com vocês, para que possa trazer crescimento e motivar você a ler, motivar você a buscar a palavra de Deus. Por exemplo, eu quero ler com vocês agora o livro de Tiago, capítulo 5, no verso 16, que diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Queridos, muitas das vezes a gente perde tanto tempo reclamando, murmurando, questionando, criticando. E Deus tem nos ensinado, através da sua palavra, a importância da oração. Que quando eu, ao invés de murmurar, eu tenho o costume de dizer lá na igreja, que a murmuração atrai a ação de Satanás. Agora a oração age. A oração faz a mão de Deus agir em teu favor. Então eu trago para vocês essa motivação. Percam mais tempo orando do que falando, porque a oração, ela move a mão de Deus, tá certo? A gente conhece também aquela passagem de Daniel, onde os outros príncipes, os outros governadores, eles entram em questionamento, porque a princípio o rei estava querendo colocar Daniel como um dos seus principais, e eles, não gostando disso, quiseram buscar ocasião contra Daniel. Mas o que acontece? A Bíblia diz que Daniel tinha o costume de 3 vezes ao dia orar. Queria ler com vocês lá, Daniel no capítulo 6. Deixa eu achar aqui para a gente poder ler junto. Daniel capítulo 6. Apenas o verso 10, que fala assim: diante das situações que Daniel estava enfrentando, olha o que ele fala. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes, como costumava fazer. Ele já tinha o costume de oração, ele já tinha o costume de 3 vezes ao dia parar para buscar. E qual é o resultado de uma vida de oração na vida de Daniel? Daniel foi o cara que mudou um decreto. Daniel foi o cara que, quando esteve na cova dos leões, houve livramento, ele fechou a boca do leão. E Daniel foi um dos caras que se tornou um dos principais do seu rei. Então, olha o poder da oração que é capaz de fazer. E muitas das vezes nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós porque oramos pouco, porque buscamos pouco. E há importância nesses dias de se envolver em oração, de se envolver em consagração, em busca da palavra de Deus. E não somente, como falei, a oração, mas também a palavra de Deus, orar a palavra de Deus. Salmos no capítulo 119, no verso 105, diz assim: ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, pela palavra nós temos direcionamento, pela palavra nós temos o guiar de Deus, a condução de Deus. Então, o conselho que a gente dá para você, querido, tire um tempo de oração, tire um tempo de busca da palavra, porque esses momentos são essenciais na vida de qualquer cristão. Esse momento é de suma importância para qualquer cristão. Não somente você que é obreiro, pastor, não. Na vida do cristão, a vida de oração, de intimidade, de busca ao Senhor é importante. Traga o Senhor para a tua casa, traga o Senhor para a sua vida através da oração. E eu queria terminar esse momento com você falando sobre Jesus.
A Bíblia diz que Jesus, quando foi levado pelo Espírito ao deserto, a Bíblia diz que naquele momento ali, Deus se silenciou. A Bíblia não fala de Deus falando com Jesus. A Bíblia fala pelo contrário. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e o único que falava com ele lá foi Satanás, que por várias vezes se apresentou para ele. E a Bíblia diz que naquele momento ali, a única resposta que Jesus dava era pela palavra. Então, diante das lutas, diante das afrontas, diante dos ataques, a palavra de Deus precisa estar na nossa boca e no nosso coração. Satanás vinha e tentava Jesus, e Jesus dizia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A Bíblia diz que Satanás levou Jesus para um outro ponto, um ponto alto, apresentou as riquezas da terra e falou: olha só, se você se jogar daqui, que vai acontecer e tal. E a Bíblia diz que Jesus responde pela palavra. Ele diz: olha, aos seus anjos dará respeito, dará ordem a teu respeito. E ele é levado a um monte alto, e lá é oferecido todas as riquezas da terra se ele se prostrasse a Satanás. E qual foi a resposta de Jesus nessa hora? Olha, Satanás, somente ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ou seja, no momento de silêncio, mas Jesus estava cheio da palavra, e pela palavra ele venceu Satanás. Queridos, eu quero dizer para você neste dia, é pela palavra que você vai vencer Satanás, é pela oração que você vai vencer as afrontas, por uma vida de busca que você vai conquistar tudo que Deus tem para você. Eu queria deixar essa palavra com você para te estimular a voltar ao teu devocional, a voltar ao teu secreto, a voltar a buscar ao Senhor diariamente, independente da situação boa ou ruim. A tua intimidade com o Senhor precisa ser algo que esteja lá em cima, sabe? Não espere os cultos para poder ouvir Deus. Ele está disposto a falar contigo todo dia. Então, se disponibilize a Ele, tá bom? Que Deus abençoe você. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana em nome de Jesus. Tchau, tchau.